Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos fazer operações com números racionais. Então, de início a gente tem que entender o que são esses números racionais. Aqui nós podemos perceber que nós temos os números naturais, né? Que são aqueles que a gente aprende naturalmente. 0, 1, 2, 3, 4, 5, infinitamente. Números positivos. Depois nós temos o conjunto dos números inteiros, que é representado pela letra Z, que são todos os naturais, mais os números inteiros negativos, menos 1, menos 2, menos 3, infinitamente. Então, inteiros são o zero, todos os positivos inteiros e todos os negativos inteiros. E o nosso objeto de estudo hoje é que são o conjunto dos números racionais. Então, o conjunto dos números racionais engloba todos os naturais, né? Lógico, os inteiros. E além dos números, do conjunto dos números inteiros, são todos os números que podem ser escritos em forma de fração. Então, vamos lá. O conjunto dos números racionais engloba o conjunto dos números inteiros, como a gente já falou, os números decimais finitos, que tem fim, né? E aí nós temos um exemplo aí, 45,236 é finito, acabou ali no 6. E os números decimais infinitos periódicos. Sabe quando a gente faz uma divisão na calculadora e fica aquele resultado, igual tá aí, ó, 1,33333 infinitamente? O 3 é o período, que é o número que se repete, né? E a gente chama esse número, o resultado dessa divisão, né? Como dízima periódica. Então, o conjunto dos números racionais, ele veio através da necessidade da gente representar as partes dos números inteiros, né? Os pedaços, as frações. A gente sabe que divisão é fração, e fração representa partes, né? E surgiu o conjunto dos números racionais, que é aquele que pode ser representado por uma fração. Então, vamos lá. Eu peguei uma atividade para que a gente possa fazer todas as operações com os números racionais. Essa atividade fala assim: utilize a linguagem simbólica para expressar as operações abaixo entre números racionais e calcule o resultado dessas operações. Então, nós temos aí da letra A até H e vamos fazer uma por uma. Eu sou a professora Sueli Souza, não esqueça de se inscrever e deixar seus comentários. Vamos lá! Na letra A, pede o produto entre menos 1,2 e mais 0,6. Produto é vezes. Então, toda vez que a gente tem uma operação falando do produto, a gente vai multiplicar. Então, o que ele está pedindo que a gente faça? Primeiro, a gente vai representar como pediu, né? Menos 1,2 vezes mais 0,6. Eu vou colocar entre parênteses aqui. E agora, nós vamos resolver, né? Porque pediu para a gente resolver essa operação. Eu devo multiplicar os sinais, né? Eu vou multiplicar os números e os sinais. Como vocês já bem sabem, menos vezes mais é menos. E aí, é só eu fazer a multiplicação normal. 1,2 vezes 0,6. Nós vamos lá. Primeiro, multiplica como se não existisse a vírgula. Então, 6 vezes 2, 12, vai 1. 6 vezes 1, 6, mais 1, 7. 0 vezes 2, 0. 0 vezes 1, 0. Soma. Desce o 2 aqui. 7 mais 0, 7. E o 0. Depois que você resolveu tudo, é que você vai olhar quantas casas depois da vírgula que tem. Quantas casas depois da vírgula que tem? Olha, uma, duas. Quantas casas decimais, não é?
Então, eu vou contar duas casas decimais da direita para a esquerda. Então, uma, duas, ó, para onde que vai vir a minha vírgula? Então, vai ficar 0,72 o produto entre menos 1,2 e mais 0,6, correto? Na letra B, pede o quociente de menos 1,2 e mais 0,6. O quociente é a divisão. Então, primeiro nós vamos representar isso aí. Menos 1,2 dividido por mais 0,6. Vamos usar os parênteses. E vamos lá. Nós vamos dividir os números e os sinais. Menos dividido por mais é menos. E agora, vamos dividir os números, né? 1,2 dividido por 0,6. Quando acontece essa situação deles terem a mesma quantidade de casas decimais, ou seja, o mesmo tanto de números depois da vírgula, é só eu tirar a vírgula e dividir normalmente. Se não tivesse a mesma quantidade de casas depois da vírgula, eu não podia fazer simplesmente isso. Eu tinha que colocar zeros, completar, até ficar com a mesma quantidade de casas, de números depois da vírgula, para depois tirar a vírgula, ok? Então, aqui, como já tá a mesma quantidade, tem uma casa aqui e uma aqui, então, eu só vou tirar a vírgula. Então, ficou 12 dividido por 6. 12 dividido por 6 é 2. 2 vezes 6, 12 menos 12, 0. Então, a minha resposta aqui é menos 2. Então, menos 1,2 dividido por mais 0,6, a minha resposta é menos 2. Se você quiser tirar a prova, é só fazer mais 0,6 vezes menos 2, que você vai encontrar a resposta. Vamos lá? Só para testar? Menos vezes mais é menos, não é? 2 vezes 6, 12, vai 1. 2 vezes 0 é 0, mais 1, 1. Tem uma casa decimal, não é? Então, uma casa. Então, tá certinho. A gente conseguiu comprovar. Mas o que pediu foi a divisão de menos 1,2 por mais 0,6, que é menos 2. Vamos para a próxima. Agora pediu a soma. Soma é mais. Menos 1,2, mais, não pediu para somar, mais 0,6. A importância de colocar os parênteses. E agora, eu devo observar o seguinte, não existe um número mais 0,6. Cada número só tem um sinal. E sempre que tiver dois sinais juntos, sem um número no meio, como está aqui, olha, eu devo multiplicar esses sinais. Mais vezes mais é mais. E aí, vai ficar menos 1,2 mais 0,6. Aqui, a gente pode pensar assim, olha, eu devo 1,2 e pago 0,6. Transforma em dinheiro que fica mais fácil. Olha, eu devo 1,20 e pago 60 centavos. Como que vai ficar? Eu ainda vou ficar devendo 0,6. Não é? Aqui, você deve mais do que você tem, então vai ficar devendo. Vamos para a próxima. A diferença entre uma coisa e outra é menos. Eu tirar, né? Menos 1,2
menos, porque que é a diferença entre menos 1,2 e 0,6. Repare que o 0,6 não tem sinal. Se ele não tem sinal, ele é positivo. Tá certo? Então, vamos fazer a diferença entre um e outro. Lembra que quando a gente tem dois sinais, como tem aqui, e não tem um número, a gente deve multiplicar esses sinais. Então, esse primeiro eu vou repetir, menos 1,2, e vou multiplicar esses sinais. Menos vezes mais é menos 0,6. Você pode pensar, eu devo 1,2 e devo 0,6, é lógico que eu vou ficar devendo. Devo, continuo devendo, né? Então, transforma em dinheiro. Devo 1,20 e devo 60 centavos, eu vou ficar devendo 1,80, 1,8. Né? Próximo. Aqui a gente já tem potência, né? Nós temos menos 2/3 elevado à quarta potência. Então, elevado a 4. Vamos fazer. Aqui, elevado à quarta potência. Potência é um resumo da multiplicação. É uma maneira simplificada de escrever a multiplicação. E o número que fica aqui, que é o expoente, no caso a nossa quarta potência, é a quantidade de vezes que você vai multiplicar a base. Costumo dizer que o 4 é o patrão e o menos 2/3 é o funcionário. Quem trabalha? O funcionário. Quantas vezes o patrão mandar, né? Então, o patrão está mandando o funcionário se multiplicar 4 vezes. Nós vamos fazer então, olha, menos 2/3 vezes menos 2/3, 4 vezes. Agora, nós vamos multiplicar os sinais. Então, olha, menos vezes menos, mais. Aqui deu mais, né? Aí, vamos pegar esse mais e multiplicar com esse menos. Mais vezes menos, menos. E agora, esse menos vezes menos, menos vezes menos, deu mais. Tá certo? Então, é como se eu tivesse feito menos vezes menos, vezes menos, vezes menos, 4 vezes, que deu mais. Agora, na multiplicação de fração, é a mais simples que eu acho. A mais fácil, na minha opinião, é a multiplicação de frações, porque é só multiplicar todos os numeradores e depois multiplicar todos os denominadores, todos de cima com todos os de cima e todos os de baixo com todos os de baixo. Então, fica assim, ó, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. E agora os de baixo. 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27 vezes 3, 81. Então, a gente tem aqui a resposta, olha. Menos 2/3 elevado à quarta potência é mais 16,81 avos. A F. O produto entre 4 e menos 1/16 avos. Multiplicação é sempre a opção mais simples que tem. Então, aqui tá bem fácil. O produto, lembra, é vezes, então é 4 vezes, ó, menos 1/16 avos. Lembra que quando o número não tem sinal é porque ele é positivo. Então, primeiro eu vou multiplicar os sinais, depois multiplicar os números. Mais vezes menos, menos. Não tem nada embaixo do 4, o denominador vai ser sempre 1. Agora é só multiplicar, como a gente já tinha feito na atividade anterior. 4 vezes 1, 4. 1 vezes 16, 16. Menos 4, 16 avos. Com um detalhe aqui, a gente pode deixar assim. Se caso a questão pedir para a gente simplificar, a gente vai simplificar. O que é simplificar? Dividir
pelo mesmo número, tanto o numerador quanto o denominador. Aqui, gente, dá pra gente simplificar. E eu aconselho todas as vezes que der pra simplificar, simplificar. Vamos lá, então. Dá pra dividir por 4 e por 4. Lembra que sempre, pelo número que eu dividi o numerador, eu tenho que dividir o denominador. Vou conservar esse sinalzinho. 4 dividido por 4, 1. 16 dividido por 4, 4. Menos 1 quarto. G, 0,7 elevado ao cubo. Elevado ao cubo é a terceira potência. Tá certo? Então, é o mesmo que 0,7 elevado à terceira potência, elevado a 3. O que você tem que fazer? 0,7 vezes 0,7 vezes 0,7. Lembra do patrão? O patrão é o expoente, é o 3. Quem trabalha é só o funcionário, quantas vezes o patrão mandar, né? Então, é só eu multiplicar aqui, olha. 0,7 vezes 0,7 vezes 0,7. Tem um método muito simples, você pode fazer aí normalmente ou simplesmente fazer assim, ó. 7 vezes 7, 49. 49 vezes 7, olha. 7 vezes 9, 63, vai 6. 7 vezes 4, 28, mais 6, 34. Então, você tem lá 343. Quantas casas decimais tem? Quantas casas depois da vírgula tem ao total? 1, 2, 3. Então, você conta 1, 2, 3, ó, vírgula e 0. Viu? Bem simples, né? Então, esse resultado, 0,343. Positivo, porque aqui, quando não tem sinal, é mais. Eu posso ou não colocar o sinalzinho de mais, porque é positivo de qualquer maneira. Mais vezes mais vezes mais é mais. A nossa última, menos 5 elevado à quarta potência. Então, elevado à quarta potência é menos 5 elevado a 4. O 4 é o nosso expoente, o patrão, mandou o menos 5, que é a base, trabalhar 4 vezes. Então, é menos 5 vezes menos 5 vezes menos 5 vezes menos 5, 4 vezes. Multiplica todos os sinais primeiro, menos vezes menos, vezes menos, vezes menos. 4 vezes, vamos lá, menos vezes menos, mais vezes menos, menos, vezes menos, mais. Então, aqui nós sabemos que o nosso resultado é mais. Então, vamos lá. Agora, é só multiplicar os números. 5 vezes 5, 25 vezes 5, 125 vezes 5, 625. Nós temos aí, finalizado aí, trabalhamos potência de números racionais, não é? Multiplicação, divisão, adição e subtração, ou seja, mais, menos, vezes, dividir e potência, tá certinho? Eu espero que você tenha aprendido e tenha gostado da aula. Não esqueça de se inscrever e até a próxima aula.